Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã, aqui na Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus no canal da RCC BH. Os minutinhos que nós separamos no nosso dia para estarmos a sós com o Senhor na sua palavra, buscando conhecer, buscando experimentar, buscando aprofundar, buscando na palavra do Senhor a presença do próprio Deus, que transforma a nossa vida e transforma o nosso dia, ilumina o nosso dia. Por isso é que a cada dia nós precisamos parar um pouquinho para buscar esse alimento espiritual. Porque a nossa vida é assim, cada dia é um novo dia e para cada dia Deus tem uma palavra que vem transformar o nosso dia. Louvado seja Deus, obrigado pela sua presença, louvamos ao Senhor pela presença de tantos que se unem a nós na oração pessoal, porque isso aqui é oração, nós nos colocamos em oração, mergulhando na palavra de Deus, através desse método da Lexio Divina. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E o texto de hoje, a graça de Deus para hoje, a palavra de Deus para hoje, está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Mateus 9, 32 a 38. No texto de hoje, vai mostrar uma síntese da missão de Jesus, da atividade missionária de Jesus naquele tempo. E a gente vai mergulhar na missão de Jesus e perguntar o que a nossa vida tem a ver com isso. O que a nossa missão tem a ver com a missão de Jesus. Por isso, pegue a sua Bíblia, já reserve o seu tempo e vamos nos colocar na presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ilumina nossa alma, Espírito Santo. Abre o nosso coração, que a gente possa realmente, que eu possa realmente, Espírito Santo, me colocar em oração nesses minutinhos, parar realmente, Espírito Santo, em oração, para permitir que assim eu dê a minha colaboração, para que a palavra de Deus me toque, me transforme a mim e ao mundo inteiro. Amém. Nossa Lexio Divina, como você sabe, é feita em 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Vamos começar então com o primeiro degrau, a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Então, como a gente comentou, vamos procurar perceber o que o texto diz, compreender o que o Senhor quer dizer através desse texto. E o centro, então, como a gente tinha falado, é a missão de Jesus. Percorria cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando doenças e enfermidades. Qual que é a missão de Jesus? A missão de Jesus é a salvação. Ele veio para nos salvar. Desde sempre, ele veio para nos salvar do pecado e da morte. Ele veio derrotar Satanás, aquele que é o sedutor desde o princípio. Ele veio pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele veio nos tornar livres do pecado, pela graça do seu amor, da sua misericórdia, através da sua obediência, através da sua humilhação. Ele veio destruir o orgulho e a desobediência de Satanás. Agora, qual que é a novidade desse texto? A novidade é que tantas vezes a gente pensa que Jesus nos salva com a sua morte. Que essa obra de salvação e de libertação do mal, como eu disse, aconteceu apenas na hora da sua morte, da sua paixão, com o seu sangue derramado na cruz. Mas o texto vem nos mostrar que não apenas a morte de Jesus nos salva, mas toda a vida de Jesus, nascimento, sua vida pública, a paixão, a morte, a ressurreição, Jesus salva por inteiro. Como é que ele salva aqui hoje, nesse texto? Ele salva primeiro percorrendo as cidades. Quer dizer, Jesus é aquele que vai atrás da ovelha perdida. É aquele que não se cansa de procurar as pessoas, os filhos, aqueles que são destinados a escutarem a sua palavra e ouvirem a sua voz de pastor. Jesus percorre. Ele salva percorrendo e passando no meio do povo. Mas ele salva também ensinando e pregando. Ele ensina as coisas da lei, ele ensina as coisas do céu e ele prega anunciando com a sua palavra a boa nova. Qual que é a boa nova? A boa nova é a salvação que Deus vem nos dar. Somos livres do pecado e da morte por meio da vida de Jesus. E a cura? A cura das doenças, que são os males físicos, a cura das enfermidades, que são os maus espirituais, psicológicos, mentais. Jesus cura como um sinal da sua salvação. A ação de Jesus que cura e que liberta vem dizer a nós o sinal da sua salvação. Mas o versículo 35 é o que eu acabei de ler. O versículo 36 continua ampliando e mostrando para aquelas pessoas daquela época e também hoje para nós a missão, a síntese da missão de Jesus. Olha para as multidões, sente compaixão, percebe nelas ovelhas sem pastor e vem ao seu encontro. Jesus, Deus escolheu para salvar. A única forma possível de uma pessoa que ama poder salvar a outra. Se coloca no lugar. Ele sofreu no nosso lugar, ele pagou o que nós tínhamos que pagar. A compaixão, Jesus sentiu compaixão, é a síntese da salvação de Jesus. Ele toma o lugar daqueles por quem ele vai salvar. E ele toma o lugar por quê? Porque as pessoas distantes do Senhor parecem como ovelhas sem pastor. A ovelha, claro, é aquele animal dócil, aquele animal frágil,
É aquele animal que não consegue se cuidar sozinho, que não consegue viver sozinho. Precisa do pastor para se cuidar, mas precisa do pastor também para se livrar dos predadores, dos lobos e até mesmo do mau pastor. Jesus, o homem, o que isso quer dizer? Que o homem não tem condição de se salvar. A forma escolhida por Deus é essa. Ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Nos salvar de quem? Do mau pastor, do lobo que é o mal. A salvação é a salvação do pecado, a salvação do demônio, a salvação de Satanás. E aí a gente entende no contexto dessa palavra a libertação daquele homem possuído pelo demônio. Mais um sinal daquilo que Jesus veio fazer. Libertar do demônio é um sinal da salvação. Porque ele veio para que tenhamos vida, porque ele veio para que sejamos livres. Só que Jesus não fica só nessa parte. Ele vai além. Ele vai apontar para a necessidade de que cada um de nós, a sua igreja, os seus discípulos, continuem a sua missão de salvar. O que ele fala para nós? Pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. E olha que bonito, né? Por que nós vamos pedir para ele mandar trabalhadores para a nossa messe? Porque o destinatário da nossa oração somos nós mesmos. Quando eu rezo pedindo para que Deus mande operários, eu estou rezando para que o meu coração se abra, para que eu seja um operário dessa messe. E cada um de nós. Quando a gente reza, a gente faz a experiência e a intimidade com o Senhor, percebe que a gente é filho de Deus, irmão dos irmãos, e assim acontece de novo, voltando o milagre do início do texto. O nosso coração se abre, a nossa boca se abre, a nossa língua se abre para anunciar as maravilhas de Deus. O milagre da salvação acontece na nossa vida e nós temos a capacidade e a libertação da parte de Deus de sermos anunciadores e continuar na nossa vida a missão de Jesus. Esse é o grande milagre do texto de hoje. Esse é o grande milagre que Jesus quer propor e apresentar para cada um de nós. E aí já vamos nos passando para o segundo degrau espiritual. O degrau em que nós vamos procurar perceber o que o texto me diz. E eu vou me colocar nesse texto e escutar o que Deus me fala pessoalmente nesse texto. E já pergunto para você, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente refletiu, o que o Senhor toca pessoalmente em você? E o primeiro passo, o primeiro convite, é para que eu possa tomar posse hoje, definitivamente, mais uma vez, da obra de salvação que Jesus veio conquistar para mim. Vou me colocar como necessitado, como ovelha sem pastor, como ovelha que não pode se cuidar sozinho, como ovelha que não pode se salvar sozinho, como alguém que quando está longe do Senhor, está aí realmente à beira da morte, das trevas, do mal de Satanás, do demônio, exposto a todo tipo de mal. Eu sou esta ovelha necessitada de salvação, preciso dessa experiência de salvação. E vou tomando a decisão de me libertar da escravidão, do mal e de me abandonar à liberdade que Jesus veio me conquistar. A salvação, a vida nova. E o Senhor me colocava da gente poder fazer essa meditação, realmente abrindo a nossa alma à salvação que Jesus veio nos conquistar. Eu me abro. Porque, como diz em Isaías 53, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e carregou os meus sofrimentos.
Ele foi castigado pelos meus crimes e esmagado pelas minhas iniquidades. O castigo que me salva pesou sobre ele, e eu sou curado graças às suas chagas. Eu que andava desgarrado como ovelha sem pastor, seguindo o meu caminho. Enquanto isso, o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das minhas faltas, o castigo dos meus pecados. Ele foi maltratado e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matador. Como uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, eu que sou a ovelha, ele se colocou como ovelha no meu lugar e não abriu a boca. E assim eu me abro. A graça da ovelha sem pastor se encontrar com um bom pastor. E eu proclamo com os meus lábios, eu encontro hoje o bom pastor. Me abro a este milagre, esta libertação na minha vida. Eu preciso da salvação. E eu acolho na minha vida hoje a salvação. E assim a minha língua se abre. Se abre para anunciar. Se abre para testemunhar. Se abre para percorrer, se abre para ensinar, se abre para pregar, se abre para curar e ser instrumento de cura na vida das pessoas. E experimentando a salvação de Jesus, eu tomo a decisão de entrar nesta escola do discipulado e assim assumir na minha vida a missão de Jesus, como seu discípulo, como seu filho, como seu apóstolo, como seu missionário. E assim vamos passando para o terceiro degrau, o degrau da oração. O que o texto me leva a dizer a Deus? E eu vou dizendo como o próprio texto diz, vou rezar com o próprio texto e falar: Senhor, tantas vezes eu sou assim, uma ovelha cansada, uma ovelha abatida, mas eu não quero mais viver como uma ovelha sem pastor. Porque eu tomo hoje, Senhor, a decisão de trilhar os teus caminhos, de estar no seu colo, de acolher a salvação, a vida nova e a liberdade que o Senhor veio me conquistar. Vem, Espírito Santo, sobre mim para que essa experiência seja infundida na minha alma e que nada, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade tire do meu coração a certeza de que eu sou salvo pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Tire de mim tudo aquilo que é condenação do mal, do demônio. Liberta-me, Senhor, das garras do demônio. Dessas garras do demônio que me faz convencer a mim mesmo que eu sou um caso perdido, que eu sou uma ovelha sem pastor. Eu rompo com esta realidade agora. E proclamo que eu sou uma ovelha do bom pastor Jesus. Mas eu rezo também, Jesus, como o Senhor pediu. Manda, Senhor, operários para a sua colheita. E eu, Senhor, quando eu rezo, eu peço, Senhor, e percebo que esta oração é primeiro para mim. Esse operário que o Senhor vai mandar para a sua messe, para a sua colheita, sou eu. Eu quero, Senhor, permanecer em intimidade. Eu quero, Senhor, permanecer experimentando a salvação a cada dia. Eu quero, Senhor, permanecer experimentando o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Para sim, Senhor, também sentir compaixão de tantas pessoas que estão sofrendo, às vezes mais do que eu, ou que estão sofrendo como eu, mas de repente, sem a oportunidade de escutar essa palavra que salva, que transforma e que liberta. E assim eu saio do meu egoísmo, saio, Senhor, daquilo que é centrado apenas em mim e me abro a esse chamado que o Senhor me faz hoje para anunciar, para testemunhar, que a minha língua, Espírito Santo, se abra e assim eu peço, retira toda a timidez, tudo aquilo que me impede de dizer com a palavra, de dizer com a vida, a obra que o Senhor tem feito no meu coração. Vem, Espírito Santo, assim como eu peço que o Senhor, Espírito Santo, atualize a obra de salvação na minha vida, eu peço, Espírito Santo, abre os meus lábios para que minha boca anuncie o louvor do Senhor.
e eu possa testemunhar, e eu possa responder à oração de Jesus e ser uma ovelha, um trabalhador, um filho da sua messe. E já vamos passando para a contemplação espiritual, e na contemplação espiritual, quarto degrau espiritual, a comunhão espiritual, eu tomo a decisão de continuar com a missão de Jesus. Essa é minha decisão para hoje. Experimento a salvação, porque primeiro vem a intimidade e anuncio e testemunho a salvação para todos aqueles que o Senhor me chama. Amém. Obrigado, Senhor. Confia no Senhor. Ele é o teu refúgio e o teu escudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.